uma pergunta que muita gente nem sabe disso daqui, tá? Muita gente que eu faço post, faço vídeo falando sobre isso, as pessoas, pô, Pedro, eu nem sabia, né? Não tô falando nem de cliente, cliente já não sabe mesmo, né? Essa daqui eu tenho que fazer a consultoria com ele e mostrar essas informações para ele. Mas eu tô falando para aluno, inclusive isso aqui que eu vou falar, já aconteceu, já vi exclusão de empresa do Simples Nacional por isso, tá? Então não é brincadeira não. Tanto esses dois pontos que eu vou falar aqui, já aconteceu sim na prática a exclusão das empresas do Simples Nacional, tá? Que é o primeiro, que é qual o limite, né? Empresas do Simples Nacional têm limite de compras, de despesas, na verdade, né? Tem limite aí de despesa ou pode ter a quantidade de despesa que quiser? Então, existe sim um limite de despesas para as empresas do Simples e para o MEI também, tá? E o limite de despesa, como é que é isso, tá? A lei complementar, ela fala o seguinte, que uma empresa do Simples Nacional, tá? Ela não pode ter mais que 20% de despesas pagas em relação à entrada de recursos no mesmo período. Vamos pegar que o período é 2021, vou explicar aqui para vocês, tá? Vamos pegar que o período é 2021. Nesse período de 2021, a empresa ela teve de entrada de recursos 100 mil reais, tá? No ano de 2021. Faturou lá 100 mil reais, tá? Eu vou dar o exemplo aqui só de faturamento, mas a lei ela deixa bem claro. Entradas de recurso. Então, o que a gente entende de entrada de recursos? Faturamento, empréstimo, aporte de capital. O sócio pode aumentar o capital dele, pode entrar dinheiro para a empresa, tá? Pode ser um investidor anjo também fazendo entrada ali de investimento. Então, isso tudo é tratado como entrada de recursos. Mas, por exemplo, que eu vou dar para vocês aqui, eu só vou falar de uma única entrada de recursos, que é o faturamento, tá? Então, a empresa ela teve lá 100 mil reais de faturamento no ano de 2021, ela não pode ter mais que 20% dessa entrada, desse faturamento. Ou seja, ela não pode faturar, por exemplo, 20% de 100 mil é 20 mil. Então, ela não pode ter de despesas mais que 120 mil. Por quê? 20% a mais de 100 mil é 120 mil. Então, por exemplo, essa mesma empresa que faturou 100 mil reais em 2021, ela não pode ter, por exemplo, 130 mil de despesas, 121 mil, 122, 125, não pode. O limite máximo permitido é até 120 mil nesse exemplo, porque é 20% a mais, não é 20% de, tá? Que é o outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês daqui a pouquinho de outra pergunta. É 20% a mais das entradas, tá? Se a empresa faturou 1 milhão, quanto é que é 20% de 1 milhão? 200, né? Então, 200 mil. Então, a empresa ela pode ter de despesas até 1 milhão e 200. Não pode ter mais que isso. Mas também aqui, para explicar melhor, para aprofundar mais, a Receita Federal ela diz o seguinte, que são despesas pagas. Então, por exemplo, quando você vai fazer a contabilidade, vai fazer o balanço da empresa, né? Você vai colocar lá que, por exemplo, o Simples Nacional, você vai provisionar Simples Nacional despesa, a Simples Nacional, despesa não, desculpa, Simples Nacional redutora, né, vou botar aqui, por exemplo, salário, tá? Salário, despesa, salário bruto de colaborador, por exemplo, e vai colocar lá salários a pagar no passivo. Mas por algum motivo você não pagou esse colaborador, né, naquele período ali em 2021, tá devendo lá pro colaborador, ou FGTS entra na despesa e entra no passivo, mas você não pagou esse FGTS. Então, esse FGTS ele não entra nesse cálculo de 20%, né, a mais da entrada de recurso, porque a Receita é bem clara. São despesas pagas em relação às entradas de recurso. E o que eu quero dizer com isso, nisso tudo, né, que a contabilidade nesse ponto é muito importante. Por quê? O exemplo que eu queria trazer de vocês aqui, para vocês, foi um exemplo que aconteceu de uma empresa de São Paulo, se eu não me engano, em 2020, ou até mesmo em 2021, não lembro. 2021 não foi, mas então foi 2020 ou 2019, um desses 2 anos. Quando a gente faz a DEFIS, que é a Declaração, né, Socioeconômica Fiscal para as Empresas do Simples, que é obrigatório para todas, a gente coloca lá alguns pontos como quantidade de colaborador que teve no começo e no final do ano, a quantidade de sócio, né, quanto que você deu de prolabore e distribuição de lucro para o sócio, coloca algumas informações e lá no finalzinho ele te pergunta o total de despesa no período, ou seja, dentro do ano que você está fazendo. Então, o contador, não sei quem foi que fez a declaração, colocou uma despesa lá, sei lá, colocou 200 mil de despesa. Só que o Simples Nacional, a Receita Federal,
já sabe quanto que aquela empresa faturou, porque todo mês você declara o faturamento da empresa. Então, automaticamente bateu a receita. Opa, esse cara faturou só 100 mil e colocou em despesa total em 200 mil. E aí, o que a Receita faz? Ela não exclui de cara. Ela manda um termo de exclusão, dizendo, ó, você tem tantos dias para corrigir a DFIS, né? Pode ser que você tenha feito a DFIS errada, ou se explicar por que você teve esse mais que 20% de despesa, porque isso é motivo de exclusão do Simples Nacional. E aí vem a importância do contador nessa hora, né? Se realmente o cliente sonegou, né? Sonegou. O cliente às vezes tem, sei lá, faturou 300 mil, realmente, mas só quis emitir de nota 100 e comprou de mercado e teve de despesa 200, porque ele recebeu 300, realmente, então ele tinha dinheiro para pagar 200. Só que ele só declarou 100. Então, para a Receita Federal, ele faturou 100, teve de despesa 200. Então, ultrapassou e muito desse limite de 20. Agora, se realmente o cliente faz tudo certo e você faz a contabilidade, pode ser que esse cliente tenha pego empréstimo. E como o empréstimo você não declarar na DFIS, a Receita Federal não sabe que você fez empréstimo. Não sabe que, de repente, o sócio fez aporte de capital. Então, com a contabilidade, você pode ir lá, não, ó, foi o seguinte, é que nesse mesmo período, o sócio pegou 100 mil de empréstimo. Ah, o outro sócio botou mais 50 mil no capital. Então, entrou dinheiro, entrou recurso. Então, essa entrada de recurso comprova o pagamento a maior das despesas. A Receita Federal vai falar, opa, beleza, tá tranquilo. Agora, se o cara faz tudo certinho, a empresa tá certinha, não tá se negando, mas não tem a contabilidade para comprovar isso, a empresa tá ferrada, ela realmente vai ser excluída do Simples Nacional, tá? Esse é um ponto que eu queria falar para vocês, é uma dúvida que gera muito aí.